Na nossa parte nós vamos entregar, porque é Ele que faz, mas a sua parte é a fundamental para que você possa entender tudo que o Espírito quer frutificar no seu coração nessa noite. Então rasga o seu coração, abra, esteja aqui, vivencie tudo. Sabe, toda palavra profética que for direcionada e falada aqui para você, receba aí do outro lado com amém, com glória, glorifica isso, porque é através do seu receber é que tudo vai acontecer, porque a parte de Deus de dar já está pronta. Pedi e receberei, batei e vos será aberto. O desejo de Deus de fazer, ele já é sobre a sua vida, real. Eu gosto de falar isso, sabe, e eu repito todas as vezes até que você entenda, já é real de Deus querer te dar. Esse é quem Ele é a natureza de Deus. Só que a gente precisa entender que de um outro lado eu preciso acreditar nessas realidades já existentes e tomar posse de algo que já está disponível para mim. O céu reage ao tanto que você é capaz de acreditar. Se você acreditar e não duvidar, está lá na Bíblia, tudo é possível. Paulo diz com maestria, tudo posso naquele. Então nessa noite, o convite inicial é: acredita que tudo é possível. Acredita que se você em Deus acreditar, é possível. Você entender que essa noite você não pode, a partir dela, desistir nunca, jamais, de algo que Deus depositou e sonhou para você. Mesmo que venham as dificuldades, tribulações, problemas, desafios, isso é normal na nossa caminhada. Isso não assusta ninguém mais quando a gente percebe do lado de quem nós estamos. Agindo Deus em nosso favor, quem vai poder agir contrário ou fazer alguma coisa? Não tem ninguém. O inferno já foi humilhado e nós lembramos disso semana passada. Jesus, a passar pelo caminho que Ele fez, Jesus, ao te dar a salvação, triunfando sobre o inferno, está lá na Bíblia, no madeiro romano, Ele já te deu a vitória, e essa vitória ninguém te pega, ninguém te toma, já é consumada. Fala amém. Glorifica por isso. Você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia, em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Isso é extraordinário. Entender as promessas faz com que eu possa carregar elas comigo. Às vezes a gente carrega a vida inteira muitas promessas já liberadas sobre nós, mas nós não sabemos e só carregamos sem utilizar. E aí chegar no final da vida e sem entender que você podia ter usufruído do que Deus já tinha liberado, mas você não acreditou em quem Ele era de verdade. Isso é uma frustração terrível. Então acredita e leva isso para dentro do seu coração e não desista. É o tema de hoje. Bom, não desistir faz parte da nossa jornada justamente pelos desafios propostos. O tempo inteiro você é chamado num desafio na sua vida, sim ou não? Você está aqui hoje é sexta-feira, e eu não vou falar da semana, eu vou falar só de hoje. Da hora que você acordou até você pisar nesse lugar, algum desafio você enfrentou. Que seja no seu trabalho, que seja para chegar até aqui, que seja em algum determinado momento, você encontrou um desafio. E é exatamente isso que torna a vida um valor extraordinário. É a gente saber que em meio aos desafios existe alguém que caminha ao meu lado, que é capaz de passar junto comigo. Eu acho belíssimo em Isaías 43, quando a carta que Deus escreveu apunha para você, falando que você é precioso, de tal maneira que Ele te chama pelo nome e troca qualquer coisa por você, qualquer reino por você. E Ele fala que se você tiver de atravessar o fogo, Ele vai estar com você e você não vai se queimar. Se você tiver de atravessar a água, Ele vai estar com você e você não vai afogar, porque Ele é o Senhor da sua história. Está escrito lá em Isaías 43, para você, é sobre a sua vida. O que falta é a gente, às vezes, tomar posse das realidades já colocadas para nós. E aí não tem como desistir. Sabe, eu olho e vejo a cada dia uma sociedade que parou de sonhar, uma sociedade que perdeu o seu sonho, uma sociedade que tinha sonhos, sabe, alimentava isso até que as realidades lá fora do mundo, sabe, a realidade que talvez trouxe empecilhos inicialmente falando, as pessoas desistiram disso. Só que
Não é porque não deu certo da primeira vez, não é porque aconteceu algumas intempéries no processo que eu tenho que paralisar. Talvez eu preciso continuar, porque é exatamente isso que vai me levar no lugar que eu quero chegar. Só que primeiro eu preciso enfrentar esse processo, porque é exatamente esse processo que vai te levar no lugar que você quer, porque para você chegar lá, primeiro você vai ter que recolher pistas ao longo do caminho, você vai ter que pegar fortificações no meio do caminho, porque quando chegar lá, você vai enfrentar um nível que é exatamente essas fortificações do caminho que vai te robustecer para você segurar o que você precisa lá na frente. É por isso que você tem dificuldade, é por isso que a gente passa por problemas, decepções, desilusões, traições, a gente vai caminhando em meio a isso, mas convicto de que a vitória já está consumada. Às vezes é difícil, e eu não sei se todo mundo, mas eu acredito que tem algumas pessoas aqui, talvez possa falar de uma dezena de pessoas que estão aqui conosco desde o primeiro Meu Alvo é Cristo em Belo Horizonte. E as pessoas que estão aqui desde o primeiro sabem que em um deles nós trouxemos essa temática também: não desista. Porém, naquela ocasião, a tratativa foi uma e essa vai ser outra, e quem veio naquela vai ver, porque naquela ocasião falávamos de não desistir de uma forma primária. Hoje nós vamos falar que você não pode desistir, porque você já passou por tanta coisa, por tanta convicção de quem Ele é na sua vida, que isso não dá direito mais para a gente abrir mão daquilo que já é nosso. Sabe, é como escavar e não conseguir nada e desistir quando estava faltando pouco para acessar exatamente o que você sempre sonhou. Essa é a realidade. Só que a gente olha lá fora o mundo, onde está totalmente paralisado nos seus sonhos, porque estão presos exatamente às condições atuais, em todas as áreas da vida, em todos os aspectos, econômico, político, e aí não consegue avançar, porque isso é bloqueio. Deixa eu te falar, com você e Deus, nessa união, nessa parceria que Ele resolveu fazer com você, lá na fundação do mundo, não existe ninguém que pode entrar no caminho da sua felicidade, se você estiver nele. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão pedir o que quiser e vos será atendido. Então não tem nada que pode entrar no caminho, se você estiver nele, está tudo certo. O difícil é a gente caminhar com Ele o tempo inteiro, o difícil é a gente acreditar nele quando os desafios aparecem. Sabe, o que nós vamos viver aqui daqui a pouco, quando os irmãos de uma forma maravilhosa que já estão fazendo, cantarem ali, o ministério cantar, e a gente trazer uma atmosfera de fé como meio de oração, é fácil sentir a presença de Deus, é fácil se arrepiar, é fácil escorrer lágrimas, e a gente, sabe, talvez se emocionar pelo momento atual. Isso é fácil. O difícil é todos os dias, em todos os segundos e minutos, eu entender que esse momento que aconteceu aqui pode continuar acontecendo a cada segundo, porque não depende do Tiago, não depende do Meu Alvo é Cristo, não depende dos meninos da música, mas depende de quem é o Rei da sua vida. Ele é o Senhor, 24 horas por dia do seu lado. Amém? Tem algumas pessoas assustadas, está tudo certo? Vocês estão bem? Vai até o final? Então você não pode desistir do que é de Deus para você. Alguém se lembra desse, se eu não me engano, foi o 6.0, foi não desista? Vocês lembram? Vocês lembram que nós falamos disso também? Não desistir das coisas de Deus. Porque se vocês carregarem essa frase para a sua vida, do que o Tiago falou, não desista de tudo, vai ter problema lá na frente. Porque o que eu estou falando aqui está pautado no princípio, o que Deus falou a seu respeito, o que Deus desenvolveu para você, porque existem coisas e portas que você entrou que não é e não era Deus, aí você precisa desistir, aí não tem como mais insistir. O difícil aí você vai pensar e agora na sua cabeça assim, ó, o difícil é entender qual é e qual não é a porta que Deus abriu, mas isso é muito fácil. Isso se chama relacionamento. Repete. O relacionamento revela.
Relacionamento é revelador. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, quando você começa a conhecer ela, esse relacionamento vai revelando tudo. E daqui a pouco, mesmo que essa pessoa tenha segredos que ela não fala para ninguém, é confidencial dela, daqui a pouco ela vai acabar soltando pelo relacionamento. Sim ou não? Deus, a tratativa é essa. Relacionamento revela. Então, se você quer uma resposta, é só pelo relacionamento, não tem outro jeito. Não vai ser o Tiago que vai te dar, vai ser Deus. É Ele que criou você e sabe o que te falta quando você está em caco, exatamente do jeito que você está aí talvez hoje. O único que olha para você todo despedaçado, igual você está, e fala: eu sei qual peça que está faltando aqui. Sem montar uma cabeça, Ele já sabe, porque Ele te criou e te fez, e Ele sabe o que te falta em todos os momentos, o que te sobra, o que não é para você. Amém?